Vale, né? Exato. Olá, sejam bem-vindos a mais um Spatium Cast. Hoje com elenco quase completo, só faltando Gessé Oliveira, que está em Recife. Mas sejam bem-vindos Danilo Borges, Luan Carvalho e Fausto Soares, que estava de férias. Hoje, pessoal, a nossa temática é comunicação. A sua nova comunicação profissional. O quanto que o processo de comunicação, amigos, vem mudando ao longo do tempo, vem evoluindo, mudando modelos, mudando metodologias, e não só a comunicação interpessoal, como também a comunicação organizacional. Então acompanhe a gente, nos sigam, né, Danilo? Compartilhem e vamos a mais um Spatium Cast. Então, primeiro somente uma rodada de apresentação, porque nem sempre todos que vão acompanhando o podcast conhecem a todos, a gente vai mudando as pessoas e também criando um hábito de nos assistir. Então, Luan Carvalho, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lebo, obrigado, Fausto, e da meu parceiro aqui, iniciando, né, mais uma vez aí, essa apresentação do podcast. Beleza. Danilo. E aí, Lebo, Danilo Borges, mais uma vez aqui na Spatium Cast, já sou conhecido da casa, né? Estamos aqui mais uma vez aí para trocar ideias e trazer mais conhecimento e aprender também, né? A gente sempre traz conhecimento e aprende também uns com os outros. Fausto Soares, parceiro. Estava viajando de férias, nunca 100%, né? Que a gente... Muito difícil ficar de férias total. E para falar de um tema muito importante, porque quem se comunica com eficácia nos dias de hoje tem grande vantagem tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal, porque a comunicação a gente usa da hora que acorda até a hora que vai dormir. Maravilha. Vamos começar falando sobre comunicação interpessoal. Primeiro aqui, uma pergunta aberta para vocês. Vocês se consideram pessoas tímidas, extrovertidas ou conseguem estipular um meio termo aí? Luan. Rapaz, eu acredito que eu sou um pouco tímido, né? Principalmente em público. Inclusive a gente fez um curso lá com vocês, né? Marketing e técnicas teatrais, e estava tentando quebrar esse paradigma, mas no decorrer do tempo eu acredito que eu vou melhorando referente a isso. Danilo. Eu acho que eu sou tímido, as pessoas dizem que não. Eu nunca entendo por que dizem que eu não sou tímido, mas eu me considero uma pessoa tímida. Mas eu consigo quebrar essa timidez e camuflar muito bem. Até porque eu venho de ambiente de igreja, a gente sempre foi treinado a estar falando em público. Então, por mais que esteja timidez ali, ao longo de alguns anos, a gente vai sempre vencendo essa timidez e eu consigo administrar muito bem. Talvez o termo certo é esse, administrar a timidez. Mas eu me considero tímido, sim. Interessante, antes de passar a palavra para a Fausta, que você trouxe uma palavrinha aí que vai guiar aqui um pouquinho de nosso podcast hoje, pessoal. Que é a questão de quê? De treino, de prática. Né? Então, eu já vou adiantar. Eu me considero uma pessoa tímida. Aí os caras começam a dar risada de mim. Se falam de mim, pode falar de você também. Os caras começam... Se você é tímido, imagine eu. Eu sou uma pessoa tímida, reservada, mas são mais de 25 anos de treino e cortando na própria carne. Mas a gente vai discutir isso aqui ao longo do podcast. E você que está nos assistindo, começa a pensar. Você se considera uma pessoa tímida? Em que nível a timidez já lhe atrapalhou? E aí, Fausto? Eu acho que talvez você se encaixe mais no introspectivo, porque o tímido ele vai além do introspectivo. Introspectivo, eu me considero um cara introspectivo. E muita gente fala assim, você trabalha com teatro, você tem que ser expansivo. Aí imagina, não. Eu estudei e me preparei para quando tiver necessidade de me colocar em público, eu faça isso. Agora, eu não me considero um cara tímido, porque timidez é um grau a mais. Eu já tive vários alunos que realmente você vê que é um caso de timidez, que a pessoa tem dificuldade de olhar para o lado, que os olhos enchem de lágrima, que realmente você passa mal na hora de falar em público. Eu acho que a gente se enquadrou no introspectivo, e dentro do introspectivo você consegue trabalhar. Tanto é que, se você conhecer os melhores comunicadores do Brasil e do mundo, são caras que são mais reservados, mas que quando tem a situação de se colocar em público, ele consegue interpretar. É porque, na realidade, ele vira um ator no que ele tá fazendo ali, né? Porque são várias questões. Tem a questão de treino, que o Lebo falou. Se você fizer isso, qual é o exercício básico do teatro? A base. Você fala para uma pessoa algo. Depois você fala para duas.
para 3, 4, 5. Quando você vê, você tá falando para 10, 20. Você vai repetindo isso todas as semanas e todas as semanas. Então não digo que você interpreta um personagem completo, mas é evidente que aí a gente vai entrar em outra questão. Em toda situação, em todo ambiente, a gente tem uma máscara. Exatamente. A gente é com a mulher, com a família, dentro do trabalho. E dentro do trabalho a gente tem pessoas que a gente tem uma máscara, a gente fica mais à vontade e outras não. Então você meio que cria um personagem público, um personagem para você utilizar quando você tem que falar em público. E aí você evolui os pontos que você precisa para se comunicar, que é o quê? A fala, você melhora a sua dicção, você melhora a sua prosódia, você passa a conhecer melhor a sua voz, que aí entra um outro ponto, porque a gente tem dificuldade de gostar da nossa voz. Por que isso? Justamente. Porque a nossa voz não é igual ao que a gente imagina. Principalmente quando a gente ouve a gravação. Tem uma questão interessante, né, que você falou dessa parte da voz, é que geralmente quando eu realizo algum atendimento, né, por telefone, principalmente quando a gente faz internamente com algumas companhias aéreas, trazendo para o nosso ramo, geralmente eu crio um personagem no falar. E Danilo aí, falar. Então a gente acaba criando autoridade naquilo que a gente está falando, entendeu? Aí uma voz que lhe dá confiança. Exatamente. Aí eu consegui agora linkar justamente no que você falou. Porque essa questão, especialmente no vídeo, é muito forte. As pessoas detestam se assistir. Detestam ouvir sua voz. Porque você nunca é no vídeo o que você é de verdade. Então, ou você olha assim, mas aí, o que eu sempre digo, você tem que se acostumar com isso. Não tem pra onde fugir. Você precisa hoje aparecer em vídeo. Você precisa utilizar a sua voz. Você assistir e entender como é sua voz, entender como sua imagem, qual é seu melhor lado, seu direito, seu esquerdo. Se você funciona melhor sorrindo, qual é o seu timbre melhor, como é que funciona pra você evoluir. Não adianta, você tem que se assistir. Se você não se assistir, você não... A prática, né? O treino que o Nebo falou. Você vai fazendo, vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai entendendo. Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui deu certo, isso aqui não. E você vai melhorando. Tem gente hoje em dia, até hoje, nessa onda de blogueiro, de Instagram, TikTok, que nasceu pra isso, velho. Que o cara abre a câmera e mete bala. Mas a maioria das pessoas não são assim. Você tem que treinar pra você funcionar. A maioria das pessoas vão ter que gravar uma história de 15 segundos, vão ter que fazer isso 20 vezes. E aí você trouxe aspectos interessantes aqui pro nosso podcast. Um dos grandes desafios da gente no nosso curso, que foram 7 edições, e agora com a nova comunicação profissional, era exatamente romper esse paradigma. Fausto trouxe uma questão das gerações. Poxa, gente, quem já nasceu com o celular na mão, tirando foto, fazendo pequeno vídeo, é outra característica, é muito mais fácil. Mas para pessoas até da geração de vocês, de 30 e poucos anos, vocês 3 e eu já com 50, é um bloqueio muito grande. Quando eu faço processo de mentoria, eu incorporei, Fausto, depois de nossa experiência do curso, um de meus encontros de mentoria é exatamente a pessoa apresentar algo para mim. Pode ser uma aula, pode ser um conteúdo que ela domine. E é incrível porque eu faço o download, no mesmo encontro de mentoria eu passo para que os dois assistam e a pessoa lê, Boleiro, eu não quero continuar não, eu não estou gostando de minha voz, exatamente o que Fausto fala, eu não estou gostando de minha imagem. Calma, você vai se acostumar. Então essa questão de você realmente se reconhecer não é simples. Quando eu comecei, eu tive isso também. Eu passei por todos os processos de barreiras, de dizer não a EAD, dizer não a digital. E a pandemia teve que romper isso com tudo. Então é muito interessante. Aí eu volto àquela questão importante que Danilo trouxe. Treinar. Sempre a frase que me segue, toda caminhada começa com o primeiro passo. As pessoas às vezes querem desenvolver aquilo que elas gostam, que elas já fazem bem. Me desculpe. Você tem que procurar desenvolver aquilo que é importante para você, aquilo que você é mais falho, que tem um gap maior de conhecimento e prática e que é importante para o contexto profissional. E você que está nos assistindo aí, você tem dúvida que a comunicação é importante no contexto profissional e até de vida em sociedade? Não tenha dúvida disso. Mas e aí, por que as pessoas às vezes demoram tanto tempo de se preocupar com a questão da comunicação, de procurar desenvolver isso, se escondem através de algumas máscaras e se prejudicam profissionalmente? Como é que vocês veem isso? Algum de vocês aqui já perdeu alguma oportunidade na vida porque o fator comunicação falhou naquele momento?
Acho que não. Não? Acho que não. Nem vida pessoal, profissional, nada. Acho que todo mundo, Na realidade, eu posso contar uma experiência minha lá no início de minha jornada profissional. Eu tive uma entrevista na Ambev. E foi logo quando eu acabei de sair do ensino médio. Eu fui se eu não me engano, foi no Cine, ou no CIE, não vou lembrar onde. E justamente lá tinha vagas para o primeiro emprego. E pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma. E aí eu fiz uma prova no Cine, outra prova em outra agência, e daí me encaminharam para Ambev em Camaçari. Chegando lá, fiz prova, e aí tinha que fazer uma apresentação na frente de todo mundo que estava na sala, né? Acredito que tinha no máximo 10 candidatos e 2, 3 representantes da empresa. Daí eu fui mal. Porque eu não estava preparado. Sim. Porque eu estava pensando que iria ser uma entrevista formal, sem apresentação interpessoal. Eu acredito que aí foi que eu me dei mal. Eu lembrei agora, você falou isso sobre não estar preparado. Eu lembrei da minha entrevista do visto americano. Eu tomei bomba na primeira vez que eu fui tirar o visto americano. Terrorista. E foi exatamente por causa da minha comunicação. O cara olhou pra minha cara, eu não vou falar que não, porque os caras me abusam sobre isso, pra não dizer que... Mas simplesmente eu não me preparei emocionalmente, porque eu achei que tá tudo certo, eu vou chegar lá e vou arrebentar. Primeiro, a postura conta muito. As suas vestimentas conta muito, a forma e a tonalidade que você fala conta muito, e a própria confiança do que você está falando. Eu acho que foram os fatores decisivos. O cara olhar pra minha cara e eu tava com 2 pastas de documento para apresentar e ele nem sequer pediu um documento sequer. Olhou pra mim, perguntou o que eu ia fazer, e aí na segunda pergunta eu gaguejei com a primeira e ele falou: o seu visto não foi aprovado, me devolveu meu passaporte. E aí o que é que aconteceu? Uma semana depois voltei no mesmo lugar. E aí treinei, teve pessoas que me ajudaram e estavam do meu lado ali, fizeram treinamentos comigo, falaram assim: olha, eles podem perguntar isso, isso e isso. Aí me perguntavam e eu respondia: não fale assim não, fale dessa forma. Treinei uma semana, voltei lá, e aí... Na beca, meu terno, e aí fui. Até a forma como você se veste te passa confiança. Mas é. E aí eu fui... com todas as perguntas na cabeça. Quando chegou lá, eu falei assim: eu já bombei na primeira, eu vou na segunda, tudo ou nada. Foi o mesmo cara, não? Não, não foi. Mas ele tava lá, você viu de quina assim? Eu vi e fiquei: tomara que esse cara não me chame, tomara que esse cara não me chame. E engraçado que da primeira vez, eu tava na fila atrás de uma família que tava sendo entrevistado, e a mulher tava conversando, brincando com a família na frente. Eu falei: poxa, ela é bacana, tô na expectativa que você é atendido por ela. Livrou o guichê do lado, me chamou, um cara todo sério, grosso, malmente falava português direito, e aí me bombou. Na segunda vez, aí eu já fui mais confiante. Aí uma japa baixinha me chamou para entrevistar, e aí várias perguntas, e eu sempre contundente. E eu lembro que a última pergunta que ela fez foi assim: você já esteve aqui anteriormente? Talvez uma pegadinha para saber se eu ia mentir ou não. Eu falei: sim, há uma semana atrás. Ela: e o que mudou de lá para cá? Falei: mudou que da primeira vez eu não consegui nem informar qual era o motivo da minha viagem. E eu estou indo por isso, tô com toda a documentação aqui. Aí ela pediu, olhou toda a documentação e aí olhou pra mim e falou: parabéns, você teve seu visto aprovado. Então, aquela foi uma experiência que eu percebi que a minha falha na comunicação foi um fator determinante para que meu visto não fosse aprovado da primeira vez. Então, eu tenho uma experiência negativa em relação a isso. Eu tenho uma coisa que eu me orgulho, é de todas as entrevistas que eu fui até hoje, eu consegui o objetivo que eu queria. E aí vai muito disso. Porque comunicação, a galera tem que lembrar que é tudo. Comunicação não é só o que eu estou falando, é a minha postura, é a roupa que eu estou vestindo, é a forma como eu utilizo a minha voz, é a forma como eu entro na sala de aula, é como eu me comporto, tudo é comunicação. Muita gente pensa que é só a fala ou o que você diz, e tem diversos estudos, mas de maneira simplificada, a comunicação não verbal representa quase 70% da nossa comunicação. Ela é a mais importante. As palavras representam só 7%. A gente acha que o que a gente está falando é o mais importante de tudo, mas não, é o todo que a galera observa. E aí, na hora de se apresentar, lembrando do fator nervosismo, o que a pessoa precisa ter? Preparação. Se você está preparado, se você está com a roupa adequada, se você está com iluminação, tudo ok. Se você for palestrar, por exemplo, tiver com um material de apresentação top de linha, se você tiver testado o microfone, se você tiver um roteiro sensacional,
a sua performance ali, ela vai representar 20, 30%, então você se sente muito mais seguro. Agora, se você vai com qualquer roupa, se você não preparou nada, vou arrebentar no improviso. E aí entra também no que a gente falou no início. Comunicação vem de uma palavra em latim chamada comunicare, que significa partilhar algo. Porque tem gente que acha, pô, eu me comunico muito bem, só que você precisa, para partilhar, você precisa fazer com que o outro entenda. Então, aí, de acordo com o seu público, você tem que se comportar de uma forma. Se eu for para uma reunião com um empresário de alto escalão, eu vou ter que me vestir. Se eu for numa igreja conversar com o padre, eu tenho que ter um outro comportamento. Se eu for numa reunião, eu vou ter que mudar a minha forma de falar, a minha forma de vestir. Se eu for no professor Fausto aqui é diferente quando eu dou aula para adulto, adolescente e criança. A comunicação é totalmente diferente. E aí que está o segredo de um bom comunicador, porque eu já vi diversos da mesma palestra para 5 públicos diferentes. E aí não funciona. O interessante é que Fausto, em nosso curso, ele traz o seguinte aspecto. Cada preparo que você tem é uma espécie de escudo que você vai colocando e você se sente muito mais seguro no ato de começar a se comunicar. Primeira grande quebra de paradigma mesmo que eu tive com a comunicação foi quando eu comecei a lecionar. 1998. Então, esse ano eu completo 25 anos de experiência em sala de aula em todos os níveis. Curso técnico, projetos sociais, curso superior, graduação, pós-graduação. Foi o seguinte, questões pedagógicas, né? Olha, a comunicação, para ser efetiva, sempre vai depender do emissor, de quem emite. Se eu estou falando algo e não estou sendo compreendido de uma forma interessante, a culpa sempre vai ser minha. Rapaz, quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, poxa, absurdo. Como é que pode? Como é que só depende de mim? Como é que só depende de mim? A pessoa não tem o perfil, a pessoa não tem atenção, a pessoa não tem um conhecimento prévio, ela não está atenta, focada na... Cabe a você, através de técnicas, tentar trazer essa pessoa para você o tempo todo. Então, gente, se comunicar é um grande desafio, mas é um grande desafio mesmo. Não dá para ser só tecnicista, estar falando bonito, estar falando corretamente, ter até um método de fala, você tem que ter entonação. Eu entendo também que o processo de carisma é muito importante na comunicação, né? Que sempre se fala isso, né? O quanto a pessoa é carismática, o quanto que ela consegue atrair atenção para ela, um processo de sedução, um processo de aproximação. Que não tem relação direta com a questão da beleza, a sensualidade da beleza, porque tem gente que é muito bonito fisicamente, porém não tem nenhum carisma. Vamos lá. E o inverso também algo que verdade. Eu sempre falo, Chacrinha não é da época de vocês, o velho guerreiro. Não, Chacrinha tinha todo o estereótipo para poder. Chacrinha era nordestino, Chacrinha era baixinho, gordinho, tudo que o Leboleiro é, viu? Nordestino, baixinho, gordinho. Não era um grande sabedor de conhecimentos técnicos, mas tinha um carisma fora do comum. E foi um dos grandes comunicadores desse país. Então, habilidade de comunicação, carisma, não tem nada a ver com beleza física. Às vezes a beleza física até pode atrapalhar, porque pode tirar do foco do conteúdo que a pessoa quer passar, mas não tem nada a ver com esses aspectos. Agora eu quero fazer outra pergunta para vocês. Dentro da experiência profissional de vocês, que algum de vocês se lembre assim, onde a comunicação foi diferencial. Poxa, eu consegui aquele trabalho, eu fechei aquele acordo profissional e eu sei que eu me comuniquei tão bem naquele momento, naquele dia, que isso foi um grande diferencial para um sucesso meu. Eu acredito que isso a gente vai conquistando dia a dia, Lebo. Todo dia a gente acaba conquistando algumas coisas devido às nossas comunicações, principalmente com tratativas com fornecedores. Né? Se a gente não for contundente, se a gente não for incisivo naquilo que a gente quer, algumas pessoas falam não. Né, em algumas tratativas que a gente faz, outras falam sim porque a gente foi incisivo, entendeu? Então acho que essa boa comunicação acaba no dia a dia, a gente acaba conquistando várias coisas. Eu já tive algumas experiências em relação a essa questão da comunicação facilitar e abrir portas para mim, né? Eu me considero um bom comunicador. Eu conheço algumas pessoas, como Fausto trouxe o exemplo aqui, que nós precisamos nos adaptar em cada ambiente que nós chegamos.
Tem ambiente que eu posso ser mais extrovertido, tem ambientes que eu posso ser mais informal, tem ambientes que eu preciso ser formal. Então, esse feeling, essa noção do tempo e do espaço que eu estou inserido naquele momento e de como eu devo me comportar, eu consegui aprender desde cedo. Talvez por conta do treinamento, como eu falei, por estar inserido na igreja desde pequeno, por participar de várias palestras dentro da igreja, por ser muitas vezes colocado para palestrar dentro da igreja, né, com algumas ministrações e até mesmo estudos dentro da igreja. Então faz com que você tenha essa facilidade de se comportar em determinados ambientes, diferentes ambientes. E a faculdade também me moldou muito para isso. O ambiente de faculdade, o Lebo, que foi meu professor, a gente tinha muitas apresentações que a gente tinha que vender nosso produto como se estivesse conversando com o cliente. E aí eu tive uma matéria que era de vendas, negociações e vendas, que também foi um divisor para mim, porque me ajudou a quebrar objeções e a saber o que falar e o que não falar. Já aprendi muito errando também, falando coisas que não deveria, e depois falar assim, poxa, não deveria ter falado isso aqui, eu dei a carta que eu tava na manga e acabei perdendo uma grande oportunidade. Então as experiências da vida e os erros e acertos vão fazendo com que a gente aprenda. Já fechei grandes negócios porque eu tive uma boa comunicação, soube me comportar bem diante de pessoas que tinham, sei lá, assim, um patamar de relevância muito grande para o nosso negócio e que abriram novas oportunidades para a gente, porque eu soube apresentar o meu produto, eu soube respeitar o tempo da pessoa. Tem gente que não sabe respeitar o tempo da pessoa. Eu vou chamar um exemplo, um gancho aqui, que eu trabalhava numa empresa que eu conhecia tão bem o dono da empresa, o gestor, que quando era dia de pedir alguma coisa para melhorar, não estou falando nem para mim, para melhorar o ambiente, ou quando eu queria alguma coisa dele, eu sabia quando eu podia entrar e quando eu não podia entrar na sala dele. Então até isso facilitava quando eu conseguia algo e quando eu não conseguia. Às vezes as pessoas chegavam assim no meu ouvido e falavam assim, vem cá, hoje é um bom dia para falar com ele. E aí às vezes eu falava, não é um bom dia. A comunicação talvez não necessariamente serve só de nós para com a outra pessoa. Você também tem que fazer a leitura da outra pessoa para saber se aquele momento é o momento ideal para você levar o que você quer comunicar. Então acho que tudo isso facilita com que a mensagem que você queira e até o objetivo, como o Fausto disse, seja alcançado, né? Você vai para uma pessoa que está passando problemas familiares e você vai pedir aumento para ele nesse dia? E também como é que você chega no assunto, né? Porque você tem que saber chegar no assunto que você tá falando, né? Quando você chega para uma entrevista, para algo, você não vai direto ao ponto. Eu pelo menos acho estranho. Eu já tive em situações e direto assim, vamos resolver e já vai direto à questão financeira. Peraí. A questão comercial também, né? O comercial não precisa saber que ele tá ali para vender realmente ao cliente. Mesmo sabendo que o objetivo é esse. Vender, mas você não vai direto ao ponto, você não vai vender o produto. Exato. Vocês estão fazendo aí questões importantes. Antes de Fausto falar da experiência. É bom que ele tenha até mais tempo. Só sendo questões importantes aí. Primeira questão que você trouxe, Danilo, de a gente não sabe ouvir. A gente tem dificuldade em ouvir. O grande segredo de um podcast é esse. A gente já tem aqui o modelo, já está acostumado. Mas num podcast é um bate-papo. Vai ter aquela zona que os dois podem falar simultaneamente, mas o menor possível, para que a comunicação chegue clara para a pessoa. Esqueça podcast, traga isso para a nossa vida real. A gente tem extrema dificuldade de ouvir. A gente não tem paciência mais para ouvir a pessoa. Danilo está aqui falando, na metade da frase dele, eu, Luan ou Fausto, tá? Já sabemos o que ele vai fazer, olha que presunção, o que ele vai dizer, já pensamos na resposta, a gente interrompe e dá uma resposta que não tem nada a ver. E você está se identificando aí, a gente começa isso. Então, para você ser um bom comunicador, você tem que ter uma boa escuta ativa. Outra questão importante também, do que vocês falaram agora, a questão da empatia. Ou lá vai, chavão, palavra da moda. Eu adoro desmistificar palavras da moda. Empatia, se colocar no lugar do outro. Não existe isso. É incorporação, não existe isso, tá? Eu não posso me colocar no lugar de Luan e sentir uma dor que ele está passando por esse momento. Não existe. A dor pode ser a mesma, mas Luan não é leboreiro e vice-versa.
Luan tem uma personalidade, Luan tem um modo de enxergar a vida, tem um modo de reagir a situações diferentes. Então, empatia é se colocar ao lado do outro, ter uma escuta ativa, entender o contexto, estender a mão e ajudar de alguma forma. Então, são questões importantes no processo de comunicação. Comunicação não é falar muito, não é falar somente bem, sabe? Não é ter poder de persuasão. O melhor comunicador é aquele que escuta bem, que faz uma boa anamnese, entende o que está acontecendo. O que Fausto trouxe aí é a questão do rapport. Quem me conhece sabe, quando eu cheguei lá para fechar o contrato lá na ex-empresa sua, eu já fui tratado como, eu não gosto de consultor, lembra disso? Vitor Libório chegou lá, eu não gosto de consultor, não tive uma boa experiência. Ouvi aquilo, conversamos sobre amenidades, e quando foi no foco, eu reverti aquela questão para poder mostrar a importância de um papel de consultor. Mas você não vai direto ao ponto. Você tem que conhecer a pessoa, sentir a pessoa, fazer algumas perguntas, ver algum ponto de interação que você pode conversar. Criar uma conexão. Criar uma conexão. Então, isso é muito importante. Então, tem gente que fica treinando as 10 regras de se comunicar bem. Cara pálida, primeiro, você tem que gostar de pessoas. Se você não gostar de gente, você não vai se comunicar bem, me desculpe, tá? Então já é uma barreira a ser trabalhada. E segundo, entender a pessoa, né? Tem outro aspecto que eu abordo na mentoria, que é status do ego, que é muito bacana, né? É ciência, isso é comprovado. Temos 5 estados do ego: pai, adulto e criança, e mais 2 derivações que todos nós temos. Num momento mais aflorado em outra situação menos aflorado outro. Então, quando eu estou conversando com o Danilo, uma coisa importante, eu tenho que entender qual é o estado do ego que Danilo está hoje. Mas por que, Leboreiro, que isso é interessante? Porque eu vou ativar o meu estado do ego para poder facilitar a comunicação. Leboreiro, vem cá, é mágica, você fica apertando o botão? Não, é treino. Quando você internaliza os conceitos, você automaticamente faz isso. Num podcast como esse aqui, eu posso, a cada 5 minutos, a depender de quem fala o que fale, eu ativar um outro estado do ego meu para poder facilitar a comunicação. Então, gente, comunicação tem muito estudo, tem muito know-how, tem muita técnica, tem muita prática. Você não aprende comunicação somente vendo um vídeo na internet e achando que vai se comunicar bem. Deixa eu jogar uma polêmica. Em relação ao que você falou sobre a questão de interromper. Hoje, na televisão brasileira, há pouco tempo, né, que eu nem sei, eu não assisto mais televisão assim, mas a gente tem um comunicador no Brasil que é muito conhecido, Faustão. E ele é muito criticado justamente porque ele tem aquela mania de cortar as pessoas enquanto estão no meio da fala. E aí eu pergunto, pra você, Lebo, você considera Faustão um bom comunicador? E essa forma de interromper as pessoas é uma falha na sua comunicação ou uma estratégia para dominar o assunto ou o marketing pessoal? Ainda tem isso. Vamos lá. Primeiro que, tecnicamente, partindo do zero, não é de bom tom você interromper as pessoas. Só que você não muda a sua característica principal. Ele gosta muito de falar, o que é uma... Sabe? Então, ele trouxe isso a favor dele. O que poderia ser um problema, um empecilho, ele não liga para isso. Ele não mudou o processo dele de comunicação. E assim, eu não vou dizer que eu assisto Faustão minha vida inteira, mas já assisti muitas vezes. Tanto na época da Globo, quanto agora na época da Bandeirantes. Então ele criou um personagem. Ele criou uma persona que Fausto trabalha muito bem em nosso Faustão é um cara extremamente tímido. Introvertido. Que é a questão do marketing pessoal, né? Ele acaba utilizando esse contexto que todo mundo fala ao seu favor. É melhor que fale, né? Bem ou mal, importante é que fale de mim. Mas é uma característica dele. Observem, como o Fausto disse, que ele realmente é uma pessoa introspectiva. Até naquele conceito que você trouxe bacana pra gente. Observe quando as pessoas vão elogiar ele. E o que passa a imagem, ó, a questão do marketing pessoal. Não adianta ser bom. Você tem que demonstrar que é bom. Qualquer pessoa que assiste Fausto, e pelos comentários que todo mundo fala sobre ele,
me parece uma pessoa do bem, Exato. uma pessoa extremamente digna, que ajuda o próximo. E quando alguém vai elogiar ele, vocês já perceberam, ele fica extremamente sem graça. Ele ouve um pouquinho para dar atenção, ele procura cortar, abraça, ou seja, ele se sente constrangido por ser elogiado. Fausto Silva é um Midas da comunicação. O que ele consegue reverter em números para ele é algo absurdo. Eu estava lendo uma reportagem semana passada dos 4 apresentadores brasileiros bilionários. Pessoal, eu vou repetir, não é milionário. 900 milhões, 999 milhões. Não, eu não tô maluco não. Bilionários. Silvio Santos, o primeiro, porque incorpora a questão dele como empresário, Baú da Felicidade, Jequiti e outras coisas mais, tá? O segundo colocado é Ratinho, ou era Fausto, não, acho que Ratinho. Que também tem diversos outros negócios. Fazendeiro. Diversos outros negócios, emissora de rádio, o filho é governador do Paraná, já reeleito aí. Então tem diversas fazendas, tá? E que também é um cara carismático pra caramba, que também tem uma linguagem, que não é uma beleza física extraordinária. Aliás, os grandes comunicadores do país não têm uma beleza física extraordinária, tá? E o outro, Luciano Huck. Também tem diversos outros negócios. Que tem diversos outros negócios. Então observem, né? É uma característica. Você tem que trazer um chamariz para você. Você tem que criar algo característico. Então, para mim, como aspecto de comunicação, admiro muito o Fausto. E não tem dúvida que um cara que fica 30 e tantos anos no horário mais caro da TV, ali, ele manja muito daquilo ali. Ali é uma estratégia. Lógico que se ele conseguisse, ele controlava mais aquilo, mas eu vejo como da personalidade dele mesmo, que quer que o entrevistado participe mesmo. Então, é quando você está conversando com alguém, que a pessoa, ele não para, porque tem gente também que é difícil de entrevistar. E aí, quando você faz entrevista para aquela pessoa... Então, Faustão, como veio de uma escola de rádio, e às vezes você entrevistava muito atleta, jogador de futebol, que o jogador de futebol pode dar uma entrevista boa, meu irmão, agora tinha um vestiário, difícil. Então, provavelmente ele veio desse vício do rádio e continuou na televisão. Lógico que ele fica com essa marca de... Mas, ao mesmo tempo, a entrevista dele não passa... Pode-se falar, Faustão hoje já não... Tá um pouco ultrapassado, porque as coisas mudam, mas ele é um cara dos maiores comunicadores da história da TV brasileira. E lembrando da questão de comunicação, que o Danilo estava falando aqui, comunicação... Uma coisa, tem gente que é muito bom em comunicação em entrevista, tem gente que é muito bom na comunicação em casa, tem gente que é muito bom na comunicação em palestra, tem gente que é bom em comunicação em vídeo, então tem diversas formas, tem gente que é bom em um e péssimo em outra. E voltando àquela questão algo que a comunicação me salvou, eu tinha um curso de teatro, e aí em um local particular, e fiz um bom trabalho, e algumas mães queriam que eu desse aula em um determinado local, você até conhece. Só que quando eu cheguei lá para apresentar o projeto, a diretora, eu não quero o teatro aqui, porque eu já tive uma experiência ruim com não sei o quê. Não cheguei a falar com ela, foi isso que me disseram. E aí eu falei, me consiga 15 minutos com ela. Aí depois de muito tempo consegui 15 minutos. Eu falei, eu tenho 15 minutos para convencer ela a conseguir abrir meu curso naquele local. Então fiz a preparação total. Aí incluí um material gráfico impresso, bem feito, bem vestido. Sabia exatamente do que eu ia fazer naqueles 15 minutos, e em 15 minutos eu consegui fechar o acordo com ela. Então eu cheguei numa sala onde a mulher mal me deu bom dia, tipo, o horário do meu café, eu já vou dizer não a ele, não sei porque que ele insistiu tanto, mas eu consegui em 15 minutos, sendo gentil e sendo objetivo, consegui o que eu queria e saí de lá. E até hoje estou nesse local, inclusive. Um local que me abriu muitas portas. Você falou um negócio interessante. A objetividade na comunicação é algo crucial. Tem muita gente que fala muita coisa e não fala nada no final das contas. Eu tenho uma amizade com algumas pessoas, um específico que é amor de paixão, assim. Eu não vou falar por questão de ética aqui, né? Pode ficar chateado. Pode ficar chateado pela amizade. A gente conhece ou não? Conhece. Eu acho que já sei até quem é. Não, acho que vocês não vão saber quem é, não. Mas assim, é uma pessoa que tem extremo conhecimento daquilo que faz. Domina, literalmente. Se você pedir pra fazer algo,
Mesmo que não saiba, vai buscar a informação de onde é que faz e vai resolver. Isso é bacana, domina o que faz. Mas se você for pedir uma explicação para você entender, a pessoa vai falar e você não vai conseguir entender. E aí, como eu não sou uma pessoa muito paciente, eu acabo desistindo. E a comunicação minha e dessa pessoa nunca flui de uma forma correta, porque toda vez que eu busco uma orientação, uma informação, por mais que a pessoa se esforce em querer me explicar, nunca consegue ser claro nas informações e que fala assim, entendi. E eu sou muito objetivo, eu não gosto de arrudeio. O que é isso, isso e isso, pronto. E eu sou uma pessoa mesmo que consiga explicar é extremamente prolixo, e isso dificulta muito, ainda mais no mundo de hoje, né? Você fica aquela pessoa ali dando volta. Quem que não conhece gente que vai pra contar algo que duraria 30 segundos, vai na casa da mãe. Tem um bordão nisso, né? Desenrola, carretão. Desenrola. Minha mãe vai mandar um áudio pra mim, ela vai pedir o que quer, vem 3 áudios antes, explicando o contexto todo. É engraçado que de um gancho ela puxa outra, aí vai contar outra história. Aí eu falei, mas onde é que isso se conecta? Aos amigos que mandam áudio de 3, 4 minutos aí, pelo amor de Deus. Mas aí o meu lado racional funciona, porque é aí que eu entendo que é um diferencial competitivo que a gente tem. A questão de você, né, dar uma flutuada, isso é técnica. Mas você tem que dar uma flutuada para o cara chegar assim, pô, onde é que esse cara quer chegar? Pra despertar a atenção. Depois, volta para a linha vertical da sua comunicação. Tem gente que dá uma flutuada e não toma mais o curso. Se ia para o Rio de Janeiro, vai parar no norte do país. E isso é técnica. Ora, se tem uma pessoa, nós todos aqui, que acreditam em técnica, em método, existem métodos. A questão, Leporeiro, você sempre foi muito didático. Por exemplo, pessoas que se formaram comigo. Na faculdade eu nunca pensei em falar em público. Falava bem, era elogiado por isso na faculdade. Poxa, você é muito didático. O que é ser didático? É você ter um método. É você se fazer compreender facilmente. Então isso é desenvolvido. Algumas pessoas têm isso mais facilmente, tem isso naturalmente, tem. Tem gente que você desde cedo percebe, diferente da pessoa que você citou, que ela é calma, que ela é tranquila, que ela tem muita habilidade de explicar, que ela gosta de explicar. E já tem gente que não. Agora, isso pode ser desenvolvido. Técnica, método pode ser desenvolvido. E aí eu remonto àquela frase que eu trouxe aqui inicialmente. Se a comunicação não está efetiva, a culpa vai ser sempre de quem? Do emissor. Isso é um peso muito grande que quem está falando carrega, mas se você tem consciência disso, você busca melhorar a cada dia. E é isso. Deixa eu entrar na nossa classe de professor, que eu já tive alguns professores com pós-doutorado e aí ia dar uma aula, livro, falando. Então, não significa que conhecimento ele é suficiente para você em qualquer área, desde professor. Eu já tive outros professores com bem menos título, com bem menos conhecimento, mas que a aula rendia muito mais, porque tinha didática e outra coisa, na área de educação, como em qualquer área, você tem que estar sempre atualizado. A galera hoje não aguenta assistir um vídeo de 1 minuto. Então, se você for muito lento na sua... Não adianta, hoje tem uma aula de 50 minutos, você tem que ter 3, 4 aulas dentro de uma só. Você tem que ter possibilidades para você prender aquela pessoa. Então a gente tem tantas pessoas em diversas áreas com enorme conhecimento e não consegue se comunicar, não consegue crescer dentro da empresa, não consegue se vender como profissional, porque não consegue abrir a boca. Já eu conheço gente que nem é tão bom assim, mas é exímio vendedor do seu trabalho. E isso é feio de forma alguma. Você tem que estar fazendo isso o tempo todo. Quando você está na área profissional. Quando eu estou atendendo um pai, quando eu estou fora da sala de aula, os pais que são quem pagam os meus cursos normalmente, que a maioria dos meus alunos são crianças e adolescentes, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar vendendo o meu lado profissional. Quando a gente está na rede social, a gente tem que estar se vendendo como profissional. Não tem jeito, não tem como. Não adianta ser só bom profissional, não. Você tem que demonstrar. Aí você trouxe um viés interessante. Apenas a título de curiosidade. Os pais são seus clientes. Eu já ensinei isso. O cliente é quem paga. Os alunos são seus consumidores.
Então a sua comunicação para o patrocinador, quem paga, é de uma forma, e a sua comunicação para o consumidor é outra completamente diferente. Fausto ativou um gatilho meu aí nessa questão de comportamento e titulação de professores, né? É clássico esse caso que Fausto traz aí. E assim, nós podemos mestrado, doutorado, professores meus de doutorado não apresentavam muitos, slide nenhum. Né? Tinha um professor chamado Fernando Pedrão, vivo até hoje, 80 e tantos anos, um gênio. Pedrão chegava, tirava o relógio, chegava 10 minutos antes, sempre, tirava o relógio, botava o relógio aqui, se ajeitava na cadeira, copinho de água, bom dia, vamos começar mais cedo, né, para poder dar tempo de falar tudo o que eu quero. Pedrão, ele conseguia explicar um assunto, ele conhecia um dos caras mais intelectuais que eu conheço, assim. Ele sem slide nenhum, ele prendia a sua atenção durante 3 horas e meia. Ele conseguia fazer links e você ficava assim, ó, olhando pro cara. Uma figura rústica, assim, brabo, sabe? Para dar uma risadinha, tinha que pegar muita intimidade com ele e o tempo todo você não tirava o olho dele. Já outras pessoas com nível de doutorado, pós-doutorado, conhecem muito pouco de didática. Começa a fazer muita pesquisa e se afasta de sala de aula. E tem dificuldade de se fazer entender. Então, se comunicação já é uma arte complexa de se desenvolver, a comunicação de quem leciona é mais difícil ainda. Porque quem leciona não é só o fato de você, entendi, compreendi, gostei de sua palestra, aproveito isso. Não. Depois tem um instrumento de avaliação, tem uma mensuração, você vai ser cobrado por isso. Então, ensinar é uma atividade muito complexa no aspecto de comunicação. E só método não resolve. Fausto acabou de dizer aí, tem gente que tem uma competência de comunicação fantástica, você percebe, o cara se comunica muito bem e ele consegue às vezes crescer profissionalmente sem o seu embasamento técnico, de resultado mesmo, sabe, de know-how, sabe, sem acompanhar. E outras pessoas que conhecem muito, por não se comunicar bem, ficam atrás. Diversos casos já passaram por minha vida, de alunos, de pessoas que trabalham nas empresas que eu faço consultoria, de mentorados. Poxa, Leboreu, tal pessoa assumiu a vaga, que eu tinha todas as características, mas porque ele se vende melhor, ele assumiu aquela vaga. Como se fosse pejorativo, Como se fosse pejorativo. A primeira barreira que eu quebro é: Deus, parabéns porque ele se vende melhor. Por que, gente, que o termo vender causa uma estranheza tão grande para as pessoas? Vender é pecado? Vender é uma arte. Vender, meu amigo, é um dom, é uma competência, é um método maravilhoso. Sem vendas não há vida. Todo mundo tem que se vender o tempo todo. E é falar sem pudor mesmo, Luan. Não, eu estou vendendo o curso, eu estou vendendo o meu conhecimento. Que é isso? E as pessoas têm dificuldade de entender isso, cara. Até pra namorar, você tem que se vender. Oxente, No seu caso, no caso dele, ele não precisa fazer muito esforço. Não. é perigoso, Só é aparecer. Você tocou na questão. Ele é igual, ó, com todo respeito à sua esposa, que você quiser casar, mas ele é igual a caranguejo, é? Tem várias bocas, ele quer dar amarrada na cidade. Mas o sedutor No Spatiumcast não tem corre, não tem censura. Às vezes eu sou até meio que agraciado por beleza, mas o sedutor é Daniel. É interessante que sua maior, né, virtude é a elevada autoestima, né? Mas assim, você tocou numa questão interessante de aula, né? Eu lembro que na época da faculdade, alguns alunos, né, quando a gente pegava principalmente matéria de cálculo, alguns professores de engenharia e geometria, eles preferiam ficar assistindo aula no YouTube do que ir para a sala desse professor. Porque a maneira que ele passava o conteúdo não entrava. E cálculo para você ter que saber explicar e detalhado, né? Não, porque você tocou na questão do slide. Alguns professores, só para você ter ideia, iriam passar a aula de geometria com slide. Não tem como. Não tem como. Você tem que pegar ali mais com menos e especificar e detalhar toda a matéria. Porque aí, volta na questão, alguns alunos preferem, mesmo pagando o curso,
ficar assistindo aula no YouTube, porque lá é realmente detalhado, volta, você acrescenta, a pessoa tá maçante, você acrescenta a velocidade do vídeo, do que a pessoa ficar dando aula de engenharia na matéria de geometria em slide. Então é doloroso. E de fato, o professor está concorrendo agora com 1000 professores no YouTube. Justamente. Se você não se atualiza, Justamente. se você não busca um diferencial, amigo, né? Eu já estudei muito pelo YouTube, porque na sala de aula, além do tempo ser muito resumido, né? O professor não volta, na maioria das vezes, Sim, não sim, volta. sim. E tem aluno que tem vergonha de pedir para voltar por conta dos demais. Vai pra internet, e na internet você... recursos. Na realidade tinha que ser um complemento. O YouTube tinha que ser um complemento que você vê na sala de aula, né? E hoje, E hoje algumas pessoas acabam que preferindo, mesmo pagando. Olha como é bacana que a conversa vai desenrolando. Vocês deram uma deixa porque eu já estava pensando aqui em perguntar e trazer aqui a baila para o nosso podcast aqui. Primeiro que professor não é o que sabe tudo. Professor que consegue transmitir tudo que sabe. Justamente. Tem gente que sabe 90% e transmite 50%. Tem gente que sabe 70% e transmite 70%. É matemática. Quem é mais efetivo? Tá? Então, o professor tem que ter essa questão. Vocês trouxeram o advento aqui de comunicação digital, principalmente a questão do YouTube. YouTube é uma ferramenta fantástica. Você consegue aprender muitas questões pelo YouTube e é um conhecimento complementar a tudo que você vem a fazer. Só que todas as respostas não estão no YouTube. Olha que interessante. Certa feita, um mentorado meu, que foi meu aluno, eu vou destacar ele, Newton. Newton chegou, Lebô, eu não entendo, velho. Eu tô fazendo a mentoria com você aqui, tô super satisfeito, já tô terminando. Falo pra galera que lhe conhece e um chegam, não, tá no meu radar, vou fazer a mentoria em breve, esperando o melhor momento, tal. Mas um chegou assim, não, eu gosto de Lebô, eu gosto do conhecimento dele, mas hoje tem o YouTube. Eu consigo aprender tudo no YouTube. Gente, cuidado com esse tipo de colocação e cuidado com esse tipo de postura. O que está lá, se for uma coisa com início, meio e fim, bem racional, como consertar tal coisa, como você vai aprendendo. Só que conhecimento e informação direcionada e customizada, você não vai encontrar no YouTube. Senão você não ia mais a médico, você se ia automedicar pelo YouTube. Então, muito cuidado com esse tipo de postura. A interação pessoa com pessoa, num atendimento personalizado, customizado, fazendo anamnese, entendendo suas dores, trazendo a experiência que você tem em know-how, isso você não vai encontrar no YouTube. Senão fica tudo muito volátil. Que é isso? Todas as respostas do mundo estão no YouTube? Não. O YouTube tem muita informação. Informação solta, muita informação correta e muita desinformação também. Então, cuidado com esse tipo de questão. Mas fazendo esse link aí, e essa mudança, gente? E essa mudança da comunicação tradicional, face-to-face, do presencial, para essa revolução que já vem acontecendo há alguns anos, e da pandemia para cá, né, foi um tiro de misericórdia, essa comunicação digital, essa comunicação online. Quais os desafios e oportunidades que vocês veem nesse instrumento aqui maravilhoso de comunicação online, gente? eu acho que é a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos, porque pronto, nós estamos aqui fazendo exatamente isso que a gente está comentando. Estamos criando conteúdo para ir para a internet, YouTube, cortes para o Instagram, cortes para o TikTok. Então, estamos exatamente fazendo essa comunicação que Lebô acabou de falar, trazendo mais conteúdos para pessoas que precisam desse conteúdo que nós estamos aqui oferecendo. Gratuito, conteúdos de pessoas que são experientes. Nós temos aqui Leboreiro, professor universitário, Fausto, professor de teatro, com várias experiências aí em várias escolas, com várias classes de faixa etária de pessoas. Nós dois que, apesar de mais jovens, né, temos alguma experiência um pouco mais jovem do que Fausto. Dos anos 90 pra cá. Nós temos alguma bagagem, nós estamos construindo a nossa bagagem, mas temos experiência em relação àquela galera que nasceu em 2000. Quando eu vejo alguém que nasceu em 2000, desse tamanho, eu falo, meu Deus, eu tô ficando velho.
mas nós temos alguma bagagem para passar e as pessoas têm acesso a esses conteúdos, a essas informações gratuitas na internet. Então é muito relevante todas essas ferramentas que estão à disposição das pessoas. Agora, cabe a quem está consumindo esses conteúdos fazer a sua avaliação, fazer o seu comparativo, porque você pode entrar no vídeo e ter uma pessoa falando A, você vai entrar no vídeo seguinte com o mesmo título, a pessoa está ensinando totalmente diferente B. É o que você vai fazer? Você vai para o terceiro, vai para o quarto. E se você ainda não se der por satisfeito que aquilo ali é o certo, você vai procurar um especialista. E aí que entra a questão de você ter o personalizado. Quando eu preciso de alguma informação muito específica, eu vou fazer aquela breve consulta na internet. Porém, eu só vou ter realmente a confiança quando eu vou me consultar com um especialista. E via de regra, a gente precisa investir para você ter esse tipo de consultoria, porque é algo personalizado. Então, se todo mundo fosse igual, a receita que está aí na internet serviria para todo mundo. Mas os problemas que eu tenho, por exemplo, na minha empresa, não necessariamente vai ser o problema que vai ter na empresa do outro. Cada um tem suas problemáticas, cada um tem as suas dúvidas e cada um tem as suas variáveis que vão interferir ou não naquela solução. Por isso, um especialista que vai entender o caso e te apresentar a melhor solução para aquela situação. Essa questão da comunicação virtual, como tudo que é novo, você tem coisas positivas e negativas, então eu vou tentar me restringir mais ao profissional, porque cada vez mais a sociedade vive num mundo virtual. Tanto é que diversas pessoas que têm uma vida virtual aparentemente feliz e maravilhosa, na vida real é totalmente contrário, né? A tendência é que o mundo caminhe para ficar cada vez mais virtual e as pessoas têm uma relação menos próxima. Mas assim, do ponto de vista profissional, como você disse, abriu-se 1 milhão de possibilidades. Gente que dificilmente cresceria na vida hoje tem uma possibilidade absurda. Porque você tem a possibilidade de vender o seu trabalho, você tem a possibilidade de comunicar a sua arte, a comunicar o que você quiser através do vídeo. Qualquer área, qualquer profissão, hoje você pode ligar uma câmera, gravar para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube e fazer seu trabalho funcionar. Então o mundo hoje ele se torna muito mais democrático depois dos vídeos. Além do que, o vídeo te possibilita, tem gente que fala, eu detesto vídeo, como eu falei aqui no início, te possibilita o erro. Porque ao vivo, quando você está numa palestra, você não tem a possibilidade de você voltar, fazer corte. O vídeo te possibilita isso. Te possibilita você fazer inúmeras vezes, gravar, regravar e tem a possibilidade de criar um personagem, e são infinitas as possibilidades de você fazer através do vídeo. Então, do ponto de vista profissional, aumentou demais as possibilidades. Nesse aspecto, como tudo que é novo, primeiro causa impacto, alguns vão negar, vão negar até a morte, que isso é importante para mim, outros rapidamente vão surfar aquela onda, isso faz parte da natureza humana. Como eu disse aqui anteriormente, eu entendo que a faixa etária, ela interfere um pouco numa mais fácil ou menos fácil adaptação ao online. Eu entendo que, como tudo que é novo, a gente já está aprendendo. Quem acha que já esgotou o que tem de possibilidade com esse tipo de mecanismo aqui, gente, estamos engateando. Ninguém aqui tem a menor noção do que vai acontecer com esse processo de comunicação online ainda. Tá? Tem ideia do metaverso, nem vamos trazer aqui para o tema de hoje. Mas assim, existem contradições, existem exageros. Tem gente que, porque se comunica bem e tem fácil acesso, fazendo trabalho, se divulgando e vendendo mentira e passando desinformação. Só que isso, Fausto, é uma palavra bem bacana, isso é democrático. Segue quem quer, acompanha quem quer, comenta quem quer, acredita quem quer. O grande problema é que nós não temos capacidade de análise. O ser humano é extremamente frágil no processo de análise. E o brasileiro, então, por questão de um nível educacional muito baixo, a gente não aprende mais isso na escola, a gente não aprende mais isso na faculdade. Gente, o que é analisar? Analisar é você pegar algumas informações, trazer para você, ter que dar uma resposta, interpretar aquilo ali e ter uma tomada de decisão. As pessoas não querem mais analisar.
parece que não tem mais o processo de digestão, não. Parece que já entra e já sai automaticamente. E isso é perigoso num processo de comunicação. Essa comunicação instantânea, volátil, falou aquilo é uma verdade. Então, isso faz parte também de um processo de aprendizagem. Quando eu comecei no online, eu sempre conto isso, professor, até para colegas acadêmicos, professor Leboreiro agora virou blogueirinho, que na época ainda era questão do blog, né? Pejorativo. Eu às vezes quase pego uma vez, depois eu percebi que não ia valer a pena. Não ia valer a pena. Aí você vai, e é constância. Mas isso é inveja, você sabe, né? Quando normalmente alguém fala assim, tá gravando um vídeo, não sei o quê, porque a pessoa normalmente não faz, se você observar, e gostaria de fazer, na maioria das vezes. Você quer ver uma coisa que eu observo? Rapaz, tem gente que tá ali, lhe segue, que você pensa, essa pessoa não tá sabendo de nada que eu tô fazendo, porque você não vê lá, né, nos stories, você não vê nenhum comentário. Daqui a pouco, como todo me encontra, Leboreiro, que trabalho massa, que não sei o quê, tô lhe acompanhando, eu paro assim... eu tava lá só na surdina ali. Pra ver se o projeto iria funcionar. Pois é interessante isso, né? Então, você que ainda não se alertou para a questão do online, todo mundo vê. Em maior proporção, em menor proporção. Tem gente que fica feito a eminência parda, assim, só vendo o que está acontecendo para pescar alguma coisa. Um belo dia você vê alguém limitando, mas... não me preocupo com isso, né? Porque nada se cria, tudo se transforma também. Ninguém está reinventando a roda. A gente pensa que só quem está no seu status que visualiza, mas eu tô aqui e mostro para Luan, né? Ou para aqui, Lu. Mostro no meu celular. Ele visualizou, ele viu. Não tá aparecendo no status de Lebo que o Luan viu, que eu estou mostrando a ele aqui no Instagram de Lebo. Mas ele viu. Mas repassou a mensagem. Exatamente. Então a gente não tem noção onde a nossa mensagem, onde aquilo que a gente posta, onde aquilo que a gente está fazendo na internet está chegando. Na realidade, existem agora dois mundos, né? O mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia. Né? Começou shows, né? Online, entrevistas, médico, paciente. Acelerou, né? Exatamente. E até nossa audiência, né, com advogado e juiz online, Copa do Mundo online. Quando é que a gente iria imaginar que com a Copa do Mundo poderia ter um podcast envolvido? A gente viu um canal na última Copa que estava envolvido com podcast e ao mesmo tempo narrando uma Copa do Mundo, um evento tão importante. E proporcionalmente atingindo uma audiência espetacular, absurda. Ultrapassando a audiência de uma... proporcional, exatamente. Então, veio para ficar, né? Não quer dizer que vai terminar o método tradicional, mas eu acredito que veio para ficar. Agora, duas coisas, Leco, que você falou aí que me preocupam. Primeiro, essa questão de profissional fake. A gente vê tanta gente na rede social vendendo algo que você sabe que a pessoa não é capaz de entregar. Tipo, compre meu curso e você vai extrapolar suas vendas e não sei o quê. E aí entra na questão que as pessoas não conseguem filtrar e saber o que é. Tem gente que gosta de ser enganada. Como é que ele cai no golpe, né? Como é que ele... Cai no golpe quem quer? Cai no golpe quem quer, exatamente, mano. Tem gente que gosta, Fausto, de ilusão. Exato, assim, quando a gente conhece a pessoa também, né? E tipo, a pessoa acaba vendendo a pessoa acaba se vendendo e a gente sabe que a pessoa não pratica aquilo, né? Logo, a velha hipocrisia. Você é um fake, cara. Me desculpa, mas você acaba... Tem muita gente assim. Exatamente. E se você fizer uma pesquisa razoável, você consegue ver que a pessoa realmente... pesquisar o profissional, o que ele tá vendendo. E aí você vê o que me deixa chateado. A gente conhece tanta gente competente no que faz, muito competente, que tem dificuldade em se comunicar no mundo online e que não se atenta para isso. Então, gente, o mundo vai ser dominado pelos idiotas, essa frase não é minha, não é porque eles são muito importantes, não, porque eles são muitos. E a pessoa que tem conhecimento, que tem conteúdo, que poderia estar contribuindo com a sociedade no que faz, independentemente do que faça, fica no seu egocentrismo, no seu egoísmo e não passa para esse mundo digital. Me desculpe, mas estão perdendo espaço. Estão dando oportunidade para imbecis começarem a vender algo e se darem bem até um certo momento.
Então isso também me preocupa. Mas como eu digo, faz parte de um processo de aprendizagem. É uma curva de aprendizagem desse novo canal de comunicação. E aí a sociedade está se adaptando. Aí o outro fator que me preocupa é a questão educacional, que nem escolas nem faculdades ainda estão preparados para esse novo mundo. A gente ainda tem diversos conteúdos que a gente dá desnecessariamente nas escolas e faculdades, tem diversas habilidades que a gente não potencializa nas escolas e faculdades, e aí isso ainda vai demorar anos para que você tenha esse retorno da educação, até para as pessoas ter esse senso crítico, e já dentro da escola já desenvolve a habilidade da comunicação, das tecnologias, de vendas, de empreendedorismo, de diversas outras. Então a gente está tendo uma escola, uma faculdade que não cria seres humanos capazes de trabalhar nisso e também de nem conseguir avaliar e analisar esse tipo de procedimento. É assustador quando eu lido com os meus alunos e vejo que é preocupante o mundo que vem aí, porque você deu mais possibilidade das pessoas se comunicar, beleza, mas que conteúdo essas pessoas têm? E aí surgem semideuses online, acima do bem e do mal, vendendo... Gente, não acreditem em atalho. Até na vida real, atalho, você tá ali com o carro... Você pode se arrepender de pegar um atalho e parar numa bocada da vida. Então, eu não acredito, Luan, Danilo, Fausto e quem está nos assistindo nesse momento, nossa audiência aí, eu não acredito em atalho. Existe a melhor forma, mas atalho não existe. Então, muito cuidado com quem vende conhecimento fácil, rápido, gratuito, porque são charlatões. Charlatões. Por que o termo coach ficou tão banalizado? Porque todo mundo achava que ia fazer 3 módulos, o Life, o Executivo e não sei o que, tá? Em 3 meses, e ia ser o todo-poderoso que ia apertar o botão na cabeça da pessoa e a pessoa ia prosperar, atingir seus objetivos, ser feliz para sempre. Pô, gente, o ser humano está indo para outra terra há quantos anos? Há quantos anos que nós estamos evoluindo e às vezes eu tenho a sensação que estamos involuindo, estamos voltando à idade da pedra. Aí você vai acreditar em mágica? Pelo amor de Deus. Na realidade são 2 palavras que eu vi, acompanhei, que parece que bateu o dedo e começou a criar. É coach e CEO. Parece que a internet... Do nada apareceu tanto CEO, tanto coach, tem mais treinador do que treinador. Exato, então tem que realmente tomar cuidado. E o treinador já treinou quantos times, já ganhou quantos títulos, qual a performance dele, né? Então, gente, já chegando quase ao finalzinho de nosso podcast aqui, uma mensagem final sobre o item comunicação, para nossos espectadores, telespectadores, nosso mundo virtual aí. Quem começa? Eu posso dar uma dica aí já nesse assunto assim. Amigos, quando você for comprar algo de alguém na internet, sempre busque provas do que essa pessoa está vendendo. Desde depoimentos, desde história de vida dessa pessoa. Se o que ela comunica de fato é verdade, para que você não caia em golpes. Autoridade, não é? Tem que ter autoridade, você tem que ter um histórico, tem que ter um porquê daquilo ali. E realmente não acredite em milagre. Você não vai aprender inglês fluente em 3 meses, só se você realmente... Ou se você realmente está nos Estados Unidos, não tem pra onde correr, né? Você vai ter que... Só se você nasceu nos Estados Unidos e já tem mais de 3 anos, né? É complicado. E o segundo ponto, para finalizar, tome coragem, treine, coloque o celular na sua frente 50 vezes... E grave seu vídeo, você que está com medo, com vergonha de fazer isso. Na próxima você vai 40, depois 30, 25, até que um dia você vai conseguir fazer em 5 vezes. É doloroso, isso aí que você falou, porque eu tinha essa timidez, de ficar tirando foto no Instagram, em redes sociais. E eu tô conseguindo quebrar isso, porque eu ficava, não vou vender o Luan. Porque eu ficava imaginando o que essa pessoa... O receptor tá achando dessa imagem de Luan. Então eu tinha esse bloqueio. E critico até isso daqui, que isso aqui é virando blogueirinho da questão, né? Mas então é realmente isso. Treine que você é capaz de quebrar esse paradigma. Deixa eu me defender aqui, não me acho blogueiro. Eu posto muito menos do que o pessoal fala. Né? Eu posto muito menos do que deveria, na verdade é essa. Pelo seu lado profissional, deveria estar todo dia, né? E a gente está recebendo justamente isso. Algumas pessoas estão aconselhando a gente vender mais
o Luan, o Gessé e o Danilo, vender mais, porque assim, a gente precisa se mostrar realmente o que somos, o que estamos fazendo. É o que a gente estava conversando nos bastidores, a gente não coloca isso como tempo de trabalho e deveria colocar. A gente não coloca isso na nossa agenda tá lotada e a gente não tem que parar 1 hora por dia. Tem que estar na nossa agenda de trabalho, isso aqui é nossa ferramenta de venda. E hoje a gente tem estrutura, a gente tem pessoal, tem pessoas que podem nos ajudar com isso. Então, às vezes é relaxamento mesmo, não é... Levou falando em conselho, em relação à comunicação, eu sempre observo o seguinte: todas as vezes que eu estou na frente de alguém que seja intimidador, e olha que a gente passa por várias situações, a gente está o tempo inteiro em grandes empresas, de frente com o gestor, o cara que é o que aperta o botão e coloca você lá dentro, e às vezes você fica intimidado. Como é que você quebra isso? E eu tenho aprendido que todas as vezes que eu quero me comunicar bem e criar aquela conexão, o rapport que você falou, eu falo bem daquilo que eu domino. A primeira coisa que eu foco em me comunicar primeiramente é o que eu domino. O que é que eu consigo responder se ele me perguntar sem gaguejar? Eu vou ter resposta para qualquer uma das perguntas e vou quebrar qualquer uma das objeções dele. Eu vou falar o que eu domino. Essa dica é de ouro, não é? Acredite, a gente passou por algumas situações recentemente, inclusive quando a gente foi fazer o aluguel da última sala que a gente pegou, uma sala maior, e aí o dono da imobiliária, da incorporadora, chamou a gente para ir lá no escritório porque ele queria conhecer quem são esses 3 que são anônimos e tem um negócio que está nessa crescente. Ele analisou os dados, eu até falei que ele estava com um bolo de papel dessa grossura para cada um. Eu ainda brinquei, ele sabia até quantas pedras eu tinha na vesícula antes de fazer a cirurgia. Era um dossiê, né? Era um dossiê. E de certa forma você fica intimidado. A gente estava falando de um cara que é um milionário, dono de vários empreendimentos aqui na cidade e que estava querendo saber quem eram aquelas pessoas que estavam querendo alugar a sala dele, que não era barata. E aí, conversa vem, todo mundo intimidado. E o que é que a gente faz para quebrar e para trazer a autoridade na comunicação? Começamos a falar do nosso negócio. E aí, quando entra no meu negócio, irmão, eu vou vender. Eu vou vender sem medo, porque eu domino, eu sei como é que funciona tudo. E aí quando a gente sai de lá, ele agradeceu e falou: poxa, eu tomei uma aula aqui do que vocês fazem. E olha que a gente tem alguns negócios. Ele falou assim: eu quero agradecer porque hoje vocês vieram aqui, eu tomei uma aula porque eu não sabia nada disso. Ou seja, criou uma autoridade, gerou uma liberdade na comunicação. E quando sai de lá, a gente saiu conversando sem aquela formalidade do início, sem aquela tensão, sem aquela pressão. E o melhor de tudo, o objetivo foi alcançado. Qual foi? A liberação da sala. A gente conseguiu fechar negócio. Então, meu conselho é: fale primeiro sobre aquilo que você domina. E dali em diante você desenrola o carretel. Vamos lá. Alguns conselhos pegando as dicas que vocês trouxeram pra gente aqui, bem valiosas. Primeiro, não se preocupe com o que os outros pensam de você. É a visão deles, é a régua deles, é o ponto de vista deles. E tem gente que se paralisa com isso. O que é que tal pessoa vai achar? O que é que tal pessoa vai dizer? Isso daí é 50% dos problemas de cada um de nós. Como é que a gente resolve isso? Internamente. Não se cobre tanto. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Então não busque isso. Quando você passa a não buscar a perfeição, e olhe que eu passei alguns momentos de minha vida, não é buscando perfeição, mas chegando num ritmo de performance assustador, e isso me prejudicou com a saúde física, não se cobre tanto. Outra coisa na questão, não é padrão Globo antigo, tá? De perfeição, não. Naturalidade. Apresente algo com qualidade, o mais natural possível. As pessoas gostam, a conexão acontece quando existe naturalidade na conversa. Por que podcast é um grande sucesso mundial? Porque um bate-papo desse, a pessoa se sente aqui. Tem gente que está nos assistindo aí que você, puxa, eu queria naquela hora fazer aquela pergunta, eu queria estar aí para poder dizer isso daí. Então, não se cobre tanto, tá? Dê o primeiro passo, não se preocupe tanto com o que os outros vão dizer e procure se vender. Procure dominar algo e ofertar isso ao mercado. É isso aí. Maravilha? Maravilha. Bom, satisfação estar aqui com essa galera. Todos aqui são parceiros na Spatium Cast. E o que você está esperando? Nos siga, compartilhe esse vídeo,
né? Deixe seu comentário. Comentem, deixe seus comentários. Ativa o sininho. E até a próxima, galera. Valeu! Fica com Deus. Pronto, rapaz. Show de bola. Agora aqui